E aí, turma, tudo beleza? Nós vamos gravar aqui esse material referente ao resumo do primeiro semestre da turma 304 da disciplina Fabricação Auxiliada por Computador, beleza? Eu já estou no quarto vídeo, vou até deixar para vocês das outras disciplinas, caso vocês queiram aprofundar o conhecimento de vocês, mas inicialmente nós vamos focar hoje nesse vídeo na nossa disciplina, no nosso resumo, para que a gente não tenha dúvida, tá certo? Para que não fique dúvida das seis atividades que foram passadas para vocês e que devem estar postadas lá no Google Classroom, e também tirar dúvidas, tá certo? Para que a gente possa, praticamente nós já estamos no final desse semestre, para que a gente possa começar o próximo semestre sem pendências, tá ok, pessoal? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam tendo essa rotina de estudos, porque vocês já estão no terceiro ano, tá certo? Vocês vão ter que começar a enfrentar provas, concursos, e a rotina é que vai determinar, as escolhas das rotinas diárias é que vão determinar possivelmente aqueles candidatos que estarão mais próximos ao sucesso ou aqueles que estão mais próximos, dependendo da sua programação de estudos, aqueles que vão galgar logo esse primeiro sucesso, logo na primeira prova ou na segunda, e aí a vida é que vai dar esse sentido melhor aí, essa relação sua, né, de vocês, né, da programação. E aí, lembra que vocês têm aquele material todo que vocês passaram, né? Aquele trabalho que é feito, que nós conhecemos como projeto de vida. Projeto de vida, vocês têm um projeto que é bem aprofundado, vocês trabalham muito isso, tá certo? Para que justamente vocês possam focar, visualizar, deslumbrar futuramente seus objetivos, tá ok? Então vamos lá, pessoal? Os temas eu coloquei as ferramentas utilizadas, que foram a apostila, o questionário, o caderno, o Google Classroom e o WhatsApp, né? Que nós temos uma boa comunicação pelo WhatsApp. O assunto 1, identificação de vistas. Foi gerada uma atividade, um questionário. Nós temos uma apostila, que é a apostila Desenho Técnico do Senai, tá certo? Não tem como nós termos um aprofundamento na disciplina sem ter os conhecimentos técnicos do desenho técnico. Hoje, a disciplina Fabricação Auxiliada por Computador, ela tem um alto nível de tecnologia, de automação, mas sem a base técnica, sem a base do desenho técnico, você não consegue iniciar o processo, né? Iniciar um processo de aprendizagem. E não é só vocês, é todo o Brasil, ele precisa iniciar seu processo de automação e desenvolvimento tecnológico na produção de ferramentas, na produção de peças, em todas as indústrias nossas estão carentes de profissionais com esse tipo de formação, tá ok? Então, vamos dar, nesse primeiro momento, além, claro, das informações relacionadas ao tema da disciplina, nós também temos que ter esse reforço no desenho técnico, tá certo? Então, assunto 2, projeções. Assunto 3, projeções 2, porque houve mais um aprofundamento aí, né, no conhecimento. Vistas 2. O assunto 5, desenho à mão livre. E no assunto 6, a cotagem, tá certo? Vamos começar? Então, falando sobre as ferramentas utilizadas. A apostila é uma apostila técnica, né?
a nível ensino médio. Então, os termos, a nomenclatura, a estrutura da apostila é muito atrativa, você não tem problema. Se tiver, você tem seu professor, você pode mandar dúvida, mas você precisa ter diariamente o contato com sua apostila. E daqui para frente, gradativamente, você tem que estar apto, você tem que estar em condições de diariamente estar acessando conteúdo, conhecendo novos equipamentos, conhecendo a estrutura da fabricação auxiliada pelo computador, porque é um mercado novo e que vai precisar de muita mão de obra, tá certo? Independente se é no Brasil, independente se é na Europa, nos Estados. Então vocês têm que estar em condições para que o governo ou as empresas privadas ou públicas, na necessidade de um técnico, vocês possam estar ali em condições de entrar em um processo de treinamento, num processo de aperfeiçoamento, para que você mantenha, né, essa capacitação técnica bem atualizada, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Material utilizado pela escola, professor, aluno para formalizar, qualificar, gerenciar e otimizar o desenvolvimento do conteúdo, que caracteriza-se principalmente para que o aluno revise os conhecimentos construtivos do desenho mecânico, base para computação auxiliada por computador. Revisar esses conhecimentos básicos são necessários para que você tenha embasamento teórico em uma conversa, em uma entrevista. Esse é o conhecimento que não pode faltar de maneira alguma, que é o conhecimento do desenho técnico. Você pode ter uma deficiência no conhecimento da eletrônica, da automação, mas o desenho técnico tem que estar aprofundado. É um conhecimento que já deve estar aprofundado na formação do técnico, tá ok? Técnico em mecânica. Vamos lá, pessoal? Então, o assunto 1, identificação de vistas. Nós tivemos uma atividade e tivemos o questionário. Corte significa divisão, separação. Em desenho técnico, o corte de uma peça é sempre imaginário. Ele permite ver as partes internas da peça. Então, vocês sabem que esse termo corte, né, é algo imaginário. Você vai ver a peça e você vai, tecnicamente, já fazer o corte da peça na imaginação. Claro que você pode passar isso para os programas específicos, né? Ou num desenho à mão, tá certo? Mas, de qualquer forma, você tem que ter essa capacidade de visualização em 3D, né, da peça. Você tem que ter essa afinidade, tá certo? Projeções. Gerou nova atividade e novo questionário. Os detalhes da maioria das peças na indústria ficam rigorosamente definidos como um desenho de 3 vistas. Podemos obter as 3 vistas de maneira prática, fazendo as projeções através de giros a 90 graus da peça. Então, as projeções, né? O que é a projeção? A projeção é o desenho, é aquela peça vista em suas 3 dimensões. Somente sua vista frontal, suas vistas laterais, de topo, vistas lateral esquerda, direita. Então, todas essas vistas, claro que algumas, principalmente, são escolhidas para representar o desenho. Mas, dependendo da complexidade do desenho, você vai precisar de 1, 2, 3, 4 vistas, conforme a necessidade de apresentação desse desenho. Assunto 3, projeções 2. Também tivemos atividade e um questionário. Achura. Na posição em corte, a superfície imaginada cortada é preenchida por achuras. Elas são linhas estreitas que, além de representarem a superfície imaginada cortada, mostram também os tipos de materiais. Então, a achura que é feita no desenho é para mostrar, né, onde ocorreu o corte. Então, nessa peça aqui,
nós vemos que aqui é o corte, né? E aqui dentro é o vazio da peça, tá certo? No caso aqui, vamos voltar aqui naquele outro exemplo da vista, nós representamos a achura nesta parte aqui, tá certo? E aqui o vazio da peça, tá certo? Beleza, pessoal? Vamos continuar? Assunto 4. Vistas. As figuras apresentam o corte nas vistas frontal, superior e lateral esquerda, respectivamente. Então, o projetista, na hora de fazer a peça, de escolher sua peça, de fazer seu desenho, certo, pessoal? Na hora dele fazer seu desenho, ele escolhe as melhores vistas. Ele escolheu aqui a vista frontal, a vista lateral esquerda e a vista superior, tá certo? Então, essa vista representa esta aqui embaixo, este corte representa essa vista, onde vemos as achuras, e aqui a lateral esquerda. Então, essa lateral aqui nós vemos o furo, né? E em linhas tracejadas, nós vemos o detalhe da peça de dentro aqui, um rasgo quadrado aqui na peça. Beleza, pessoal? Vamos lá. O assunto 5, desenho à mão. Então, a apostila, ela tem ela abre essa exceção, ela abre esse tópico para o desenho à mão. O técnico, ele tem que ter essa capacidade de desenvolver um desenho à mão, dependendo da situação, um momento em que ele precise, em campo, mostrar o desenho, ele precisa saber representar esse desenho em corte, à mão livre, tá certo? Então, cotagem. O que é a cotagem? Pela norma NBR 598480, DIN 40668, os desenhos devem conter todas as cotas necessárias de maneira a permitir a completa execução da peça, sem que para isso seja preciso recorrer à medição do desenho. Então, quando você recebe um projeto, ali tem que estar todas as informações de cortes e cotagem de informações para que você possa executar a peça, para que você possa fabricar a peça sem ter que ter uma peça uma peça exata, já pronta. Você tem que você tem que ter capacidade de pegar o desenho e fabricar a peça, tá certo? Sem ter que sair fazendo medições. As medições já estão aqui. As cotagens são justamente as informações das medições da peça. E outra coisa, as normas. Então, qual é uma grande dica da nossa área técnica? São as normas. Se você tem as normas atualizadas, se você se mantém ligado, assistindo, aprendendo, fazendo curso, se reciclando nas normas, né? Seja qual é a área, na nossa área técnica, toda a nossa área técnica é balizada por normas, ou normas brasileiras, ou normas internacionais. Então, mantenham-se sempre informados com essas normas. Tá ok, pessoal? Assunto 6. Cotagem. Continuamos com a informação, o tópico cotagem. A cotagem em série deve ser evitada. Caso não seja possível, recomenda-se haver uma cota medida total e desprezar uma das parciais. Exemplo, a última cota. Se não houver lugar para setas, estas serão substituídas por pontos. Então, aqui é um exemplo de como não deve ser feito. Claro, se ele cotou a peça, tamanho total da peça, 40 milímetros ou centímetros, ele não botou. E em cima ele cotou os vãos da peça, deixando a última medição, ele não colocou porque você consegue tirar do valor total, tá ok? Mas, como ele diz, se possível, evitar esse tipo de cotagem para não criar confusão na leitura do executante desse projeto.
E, se possível, caso não dê para preencher com as setas, você utilizar pontos. Tá ok, pessoal? Turma, inicialmente, esse é o material para que vocês tenham um norte, para que vocês tenham capacidade de seguir em frente, de buscar material. Turma, nunca tivemos tanta oportunidade, tanta informação próxima da gente, com maior facilidade de conseguir, com essa revolução, com essa mudança de com essa mudança cultural que nós estamos sofrendo. Vocês têm muito acesso, à escola também, os professores, então busquem alicerçar seus conhecimentos, tá certo? Para que vocês tenham uma maior eficácia na obtenção, nessa padronização de conhecimentos que vocês precisam ter. Vocês precisam ter uma bagagem de conhecimentos, tá ok, pessoal? Então, a nível técnico, né, nós vamos ficar por aqui e, completando esse material, eu vou deixar 4 dicas que provavelmente vocês já utilizam, se não, elas vão servir muito bem para balizar essa rotina de estudos que vocês precisam ter. Tá ok, pessoal? Então, dicas para um estudo eficaz. Dica número 1, autoexplicação. Na prática, trata-se de ler o conteúdo e explicá-lo com suas próprias palavras para você mesmo. Então, aquela pessoa que lê o conteúdo e fala em voz alta, ou fala no espelho, ou até mesmo o fato de repetir aquele material, poxa, eu não entendi, eu vou reler aquele material, já é uma técnica que vai aprofundar o conhecimento, tá certo? Mais do que uma leitura simples. Dica 2. O principal benefício da intercalação de disciplinas, como já havíamos observado, é fazer com que a pessoa consiga manter-se mais tempo estudando. Então, quando você intercala disciplinas, matemática, biologia, física, inglês, né, você consegue um prolongamento no seu estudo, um prolongamento da atenção requerida para aquele momento que você está ali estudando. Você tem que também ter os horários de estudo dentro de uma rotina adequada à sua forma de estudar. 4, 5, 8 horas. Aí você tem que fazer, né? Tem que estar balizando esses horários para que você tenha prazer na leitura, para que você tenha, né, uma rotina saudável dos seus estudos, tá certo? E isso também você consegue muita dica na nossa internet, tá ok, pessoal? Claro, mas converse com as pessoas mais experientes, converse com seus professores, que eles também têm muita dica para que vocês possam estar mantendo essa rotina. Dica 3, teste prático. Realizar testes práticos sobre o que você está estudando é uma das 2 melhores maneiras de aprendizagem. Então, essa técnica foi o que a gente utilizou nesses 6 questionários, nessas 6 atividades. Vocês leram as páginas e executaram as atividades. Tá ok, pessoal? Vocês precisam ter essa rotina de estudo. Ler material, absorver o conhecimento, tirar dúvidas e fazer o questionário. Porque essa vai ser a prática durante todo o ritmo de estudos que vocês fizerem. As escolhas de profissões, as escolhas de concurso, é tudo à base de questionários, de testes, tá certo? Então vamos lá. Dica 4. Prática distribuída. A prática distribuída consiste em distribuir o estudo ao longo do tempo, em vez de concentrar toda a aprendizagem em um bloco só, na véspera da prova. Ou seja, pessoal, não deixem o conhecimento, o material a ser estudado, para ser revisado só na véspera da prova. Você vai fazer um Enem, você vai fazer um concurso público, você tem que saber o que você vai estudar, né? E lá
no edital do concurso diz. Então você vai fazer uma sequência diária ou semanal, você tem que ter uma organização de estudos para que você consiga passar por todos aqueles conteúdos, entender, absorver, se aprofundar, para que na hora do concurso você esteja, né, bem mais focado do que aquele que deixou para a última hora. Tá certo, pessoal? Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Nós vamos nos ver em breve na volta às aulas. Espero que seja o mais rápido possível e mantenham-se sempre nessa rotina de estudos, tá certo? Para que vocês consigam aí todo aquele projeto de vida que vocês fizeram, que a professora tem organizado com vocês, tá ok? Um abração e boa sorte, pessoal.